Meu nome é Marcos Delacroix, tenho 52 anos, nasci na França, e durante 17 anos da minha vida, eu fui um dos bruxos mais temidos da Europa Ocidental. Eu tinha acesso a segredos que o inferno guardava sobre os crentes, sobre suas orações, sobre suas vidas espirituais. Mas em uma madrugada de inverno, quando eu finalmente alcancei o 4º nível de oração pela primeira vez como convertido, ouvi uma voz que me fez tremer dos pés à cabeça. Agora você pode saber o que eles nunca saberão. Naquele momento, ajoelhado no chão frio do meu quarto em Paris, quebrantado e sem forças, Deus me mostrou algo que me deixou paralisado. Existe um nível de oração tão profundo que o inferno não consegue interceptar, tão elevado que os demônios não têm permissão sequer para se aproximar, tão íntimo que anjos são designados exclusivamente para guardar aquele momento. E a verdade aterradora é que a grande maioria dos cristãos nunca vai chegar lá, não porque Deus não queira, mas porque eles não estão dispostos a pagar o preço. Quando eu ainda servia às trevas como feiticeiro de alta hierarquia, minha principal função era mapear e interceptar as orações dos crentes. Parece loucura, parece delírio, mas é a mais pura realidade espiritual. Havia toda uma estrutura demoníaca dedicada exclusivamente a bloquear, atrasar, distorcer e neutralizar as respostas que vinham do céu. Nós tínhamos estratégias específicas para cada tipo de oração, para cada nível espiritual do crente. Sabíamos exatamente onde atacar, quando atacar e como usar as próprias falhas da pessoa contra ela mesma. Mas existia um tipo de oração que nos deixava completamente impotentes. Uma oração que rompia todas as barreiras que construíamos, que silenciava os principados, que fazia espíritos territoriais recuarem em terror. Uma oração que vinha de um lugar tão profundo de intimidade com Deus que nem o próprio Satanás ousava se aproximar. Quando alguém alcançava esse nível, a ordem era clara e imediata: recuar, abandonar o território, não tentar nada. Isso me aterrorizava nas trevas. E quando me converti, essa memória se tornou uma obsessão santa. Eu precisava descobrir o que tornava essas orações tão poderosas. Por que Deus guardava certos segredos apenas para quem alcançava esse nível? O que havia de tão especial no 4º nível que o inferno temia tanto? A resposta que recebi naquele quarto em Paris, depois de meses de busca desesperada, mudou absolutamente tudo o que eu pensava sobre oração, sobre Deus, sobre o propósito da consagração. E hoje, vou revelar para você o que o inferno não quer que você descubra, porque suas orações podem estar sendo interceptadas neste exato momento. Quais são as brechas que você está dando sem saber e o que você precisa abandonar urgentemente para entrar no 4º nível onde Deus sussurra seus maiores segredos, onde revelações impossíveis se tornam realidade, onde a resposta não é mais uma questão de se, mas de quando. Antes de continuar com meu testemunho, preciso fazer um pedido importante. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber até que país esse meu relato está chegando. Pode ser apenas o nome da cidade, do estado ou do país. Isso é importante para mim porque quero entender o alcance desta mensagem e saber quantas vidas estão sendo tocadas por esta revelação. O que você vai descobrir hoje é uma revelação que custou 17 anos de minha vida nas trevas, anos de tormento espiritual, de pactos com demônios, de rituais que destruíram famílias e uma transformação radical pela graça incompreensível de Deus. Este conhecimento te ajudará a entender por que tantas orações sinceras ficam presas no 2º céu, sem nunca chegarem ao trono de Deus. Por que jejuns rigorosos não produzem os resultados esperados? Por que campanhas espirituais parecem não funcionar para você? E principalmente como o inimigo usa sua própria falta de consagração, seus pecados ocultos e sua vida dupla para bloquear sistematicamente as respostas celestiais que já foram liberadas para você. Se esta mensagem tocar seu coração, se estas palavras ressoarem no seu espírito como verdade que liberta, considere deixar uma oferta de Super Thanks. Cada semente plantada aqui, por menor que seja, leva libertação verdadeira e luz transformadora a milhares de almas que estão aprisionadas na penumbra espiritual, vivendo entre 2 mundos, sem saber que existe um caminho de saída através do 4º nível de oração.
Eu tinha 23 anos quando fui iniciado nos segredos mais profundos da bruxaria europeia. Foi em um castelo abandonado nos Alpes franceses, durante um ritual que durou 3 dias e 3 noites. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu lá, mas quando saí daquele lugar eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha recebido uma missão específica: infiltrar o mundo espiritual dos crentes e mapear suas vulnerabilidades. Nos primeiros meses, eu não entendia exatamente o que isso significava. Mas então comecei a ter visões durante meus rituais noturnos. Eu via pessoas orando, via suas palavras subindo como fumaça, mas ficando presas em algum lugar entre o teto de suas casas e o céu. Era como se houvesse uma barreira invisível, impedindo que essas orações chegassem ao destino final. E do lado das trevas nós sabíamos exatamente por que aquilo estava acontecendo. As orações que ficavam presas eram sempre do mesmo tipo: pedidos desesperados, cheios de dúvida, sem base bíblica sólida, feitos por pessoas que viviam em pecado consciente, mas fingiam santidade nos domingos. Essas orações eram as mais fáceis de interceptar. Demônios de baixo escalão, que nem sequer tinham nomes conhecidos, eram suficientes para bloqueá-las. Eles simplesmente ficavam ali, rondando, esperando que a pessoa desistisse. E na maioria das vezes, a pessoa desistia mesmo. Mas havia algo que me intrigava profundamente. De vez em quando, eu sentia uma perturbação no ar espiritual. Era como se um terremoto acontecesse em outra dimensão. E quando isso acontecia, todos os demônios na região recebiam a mesma ordem: recuar imediatamente. Eu perguntei várias vezes ao meu mentor nas trevas o que causava aquilo, mas ele sempre desviava o assunto com um olhar de medo genuíno. Foi só anos depois, quando eu já estava mais profundo na hierarquia do ocultismo, que descobri a verdade. Eram as orações do 4º nível, e ninguém, absolutamente ninguém do lado das trevas, queria falar sobre elas. Durante meus anos como bruxo, aprendi a classificar as orações dos crentes em níveis de vulnerabilidade espiritual. Isso não era algo que eu inventei. Era uma estratégia antiga, passada de geração em geração no ocultismo, refinada ao longo de séculos de guerra espiritual contra a Igreja. E o que eu descobri me chocou. A maioria esmagadora dos cristãos nunca passa do 1º nível. O 1º nível é o nível da petição desesperada. A pessoa só ora quando está em crise, quando precisa de dinheiro, quando está doente, quando perdeu o emprego, quando o relacionamento está acabando. São orações carregadas de pânico, mas vazias de fé real. A pessoa não tem relacionamento com Deus. Ela tem uma relação transacional. Eu oro, você me dá. Do lado das trevas, nós chamávamos essas orações de pedidos órfãos, porque vinham de pessoas que não conheciam Deus como Pai, mas como um gênio da lâmpada celestial. Essas orações eram bloqueadas facilmente porque a própria incredulidade da pessoa criava a barreira. Nós nem precisávamos fazer muito esforço. Bastava sussurrar pensamentos de dúvida. Será que Deus te ouve mesmo? Olha quantas vezes você já orou e não aconteceu nada. Talvez você não seja digno de receber. E pronto. A pessoa mesma destruía sua própria oração com a boca, confessando dúvida ao invés de fé. O 2º nível é o da intercessão superficial. Aqui a pessoa evoluiu um pouco. Ela ora pelos outros, tem compaixão, participa de grupos de oração, vai às vigílias. Mas ainda carrega algo que as trevas podem explorar: ego espiritual, orgulho religioso disfarçado de humildade, competição secreta com outros intercessores e, principalmente, falta de perdão profundo. Essas brechas dão legalidade espiritual para atrasar as respostas. Eu vi isso acontecer incontáveis vezes. Uma intercessora específica me marcou profundamente. Ela orava horas por dia, jejuava frequentemente, era respeitada na igreja, mas ela tinha ódio escondido no coração contra uma irmã que a havia traído anos antes. Ela nunca perdoou de verdade. Dizia que perdoou, mas no fundo ainda guardava mágoa, e essa mágoa era a chave que os demônios usavam para bloquear 90% das orações dela. Eles ficavam literalmente esperando ela orar, para então levantar a acusação. Como ela pode pedir misericórdia para outros se ela não tem misericórdia no coração? E tecnicamente, espiritualmente, legalmente, eles estavam certos. Deus não podia responder aquelas orações sem violar seus próprios princípios de justiça. O 3º nível
é o da guerra espiritual sem intimidade. Esse é perigoso porque cria uma falsa sensação de poder. A pessoa já aprendeu sobre autoridade espiritual, já sabe repreender demônios, já quebra maldições, já faz amarrações. Nas reuniões de libertação, ela é uma das que mais grita, mais repreende, mais guerreia. Mas aqui está o segredo mortal que poucos entendem. Guerra espiritual sem intimidade profunda com Deus é apenas barulho religioso que irrita demônios, mas não os remove. Do lado das trevas, nós tínhamos uma estratégia específica para esses guerreiros de fim de semana. Deixávamos eles gritarem, deixávamos eles repelirem demônios menores, deixávamos até algumas pequenas vitórias acontecerem. Por quê? Para inflar o ego deles, para fazê-los acreditar que eram poderosos por si mesmos. E então, no momento certo, quando eles tropeçavam em um pecado, quando voltavam a um velho padrão, quando a máscara de santidade caía, nós atacávamos com força total. Usávamos cada queda deles como argumento legal diante do trono de Deus. Veja, ele não é santo. Ele não tem moral para fazer essas orações. Ele está em pecado. E a parte mais triste, muitas vezes, Deus tinha que permitir que nossas acusações fossem válidas. Não porque ele não quisesse ajudar a pessoa, mas porque ele é justo. Ele não pode ignorar o pecado só porque a pessoa grita alto na igreja. E essas pessoas, esses guerreiros de fim de semana, ficavam confusas, frustradas, sem entender por que suas orações não tinham mais poder. Alguns até desistiam da fé, achando que Deus os tinha abandonado. Mas a verdade é que eles mesmos criaram as brechas. Mas então havia o quarto nível, o nível que ninguém nas trevas queria mencionar, o nível que causava terror literal entre principados e potestades. Eu só testemunhei esse nível 3 vezes, durante meus 17 anos no ocultismo. 3 vezes. E todas as 3 vezes, o impacto espiritual foi tão devastador para o reino das trevas que territórios inteiros foram perdidos. A primeira vez aconteceu em Lyon, França. Havia uma mulher idosa, devia ter uns 80 anos, que vivia sozinha em um apartamento minúsculo. Ela não era conhecida, não tinha ministério público, não pregava em cruzadas, não fazia lives na internet. Mas toda madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, ela entrava em seu pequeno quarto e orava. E quando ela orava, o inferno inteiro em um raio de 50 quilômetros tremia. Literalmente. Eu fui designado, junto com outros 3 feiticeiros, para fazer um ritual de bloqueio contra essa mulher. Nós precisávamos parar aquelas orações de qualquer jeito, porque elas estavam destruindo todas as nossas operações na região. Tráfico de drogas estava diminuindo, prostituição estava caindo, suicídios estavam sendo impedidos no último segundo. Algo estava errado, e a fonte era aquela senhora. Quando entramos no mundo espiritual para atacá-la, o que vimos nos deixou paralisados. Havia um círculo de luz ao redor daquela mulher tão intenso que não conseguíamos sequer olhar diretamente. E dentro daquele círculo, ela não estava pedindo nada. Ela não estava fazendo guerra. Ela não estava intercedendo. Ela estava simplesmente ali, na presença de Deus, chorando, adorando, amando. E Deus estava ali com ela, não simbolicamente, literalmente. A presença manifesta de Deus estava naquele quarto minúsculo. Tentamos nos aproximar e fomos arremessados para trás com uma força que nunca tinha sentido antes. Um dos feiticeiros comigo ficou cego espiritualmente por 3 dias depois daquilo. Outro enlouqueceu e teve que ser internado. E eu nunca mais fui o mesmo. Porque naquele momento vi algo que destruiu todas as mentiras que eu tinha acreditado. Deus era real, muito mais real do que qualquer entidade que eu tinha servido. E aquela mulher tinha algo que eu nunca teria nas trevas: paz verdadeira, amor verdadeiro, intimidade verdadeira. Levou mais 2 anos para eu finalmente me render a Cristo, mas aquela noite em Lyon plantou a semente. E quando me converti, a primeira coisa que fiz foi procurar aquela mulher. Queria saber como ela tinha chegado naquele nível de oração, como ela tinha construído aquele tipo de relacionamento com Deus. Encontrei ela 3 meses depois da minha conversão, e o que ela me disse mudou minha vida para sempre. A senhora de Lyon me recebeu com um sorriso caloroso, como se já soubesse quem eu era. Sentamos em sua pequena sala, e ela me serviu chá. Eu contei minha história.
Contei sobre a noite em que tentei atacá-la espiritualmente. Contei sobre minha conversão. Ela ouviu tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos, e então disse algo que ficou gravado em minha alma. Filho, o quarto nível não é sobre o que você faz por Deus. É sobre o que você permite que Deus faça em você. Ela me explicou que durante 40 anos ela havia orado como todo mundo, pedindo, intercedendo, guerreando. Mas um dia, depois de perder o marido e os 2 filhos em um acidente de carro, ela entrou em um deserto espiritual tão profundo que não conseguia mais sequer falar com Deus. Ela ficou 6 meses sem orar uma única palavra, até que uma madrugada quebrantada e vazia, ela simplesmente entrou no quarto, ajoelhou e ficou ali, sem palavras, sem pedidos, sem agendas, apenas quebrada diante de um Deus que ela não entendia mais, mas que ela ainda amava desesperadamente. E foi naquele silêncio, naquela quebra total, que Deus começou a falar com ela de um jeito que nunca tinha falado antes. Não eram apenas palavras, era uma comunhão, uma fusão de espíritos. Um nível de intimidade que transcendia a linguagem humana. E quanto mais ela morria para si mesma, quanto mais ela abandonava suas próprias expectativas e planos, mais Deus revelava segredos que ela nunca imaginaria conhecer. Segredos sobre pessoas que ela nem conhecia, mas que Deus queria salvar. Estratégias espirituais para libertar territórios inteiros. Nomes de demônios que precisavam ser confrontados. Datas proféticas, eventos futuros. Tudo era revelado naquele lugar de intimidade absoluta. Mas ela me disse algo que me fez chorar. Marcos, Deus não revela esses segredos no primeiro, segundo ou terceiro nível, porque as pessoas ainda estão buscando algo para elas mesmas. Mesmo quando oram pelos outros, há um ego disfarçado. Mesmo quando guerreiam, há uma busca por reconhecimento. Mas no quarto nível você não quer mais nada. Você só quer a Ele. E quando Ele vê isso, quando Ele vê um coração que finalmente morreu para tudo, exceto para Ele, aí Ele pode confiar seus segredos a você. Saí daquela casa determinado a alcançar aquele nível, não importasse o custo, mas não imaginava que o custo seria literalmente tudo. Meu orgulho, minha reputação como ex-bruxo convertido, meu desejo de ser usado por Deus de forma pública, minha necessidade de validação, tudo teve que morrer no altar do quarto nível. Antes de continuar, quero falar com você que já tentou jejuar e sentiu que algo estava errado. Se já passou por momentos onde parecia que suas orações batiam em um muro invisível, saiba que isso não é coincidência. O mundo espiritual é real, e muitas vezes estamos sendo atacados sem perceber. Existem forças que operam contra aqueles que tentam se aproximar de Deus, e o inimigo faz de tudo para que seu jejum não tenha efeito. É por isso que indico o e-book sobre o poder do jejum e da oração. Esse material vai te mostrar como fortalecer sua fé, como identificar ataques espirituais e, mais importante, como se proteger contra eles. Ele está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra a verdade. O link está no primeiro comentário. Depois de meses de busca intensa, Deus me mostrou que existem 3 portas que precisam ser atravessadas para alcançar o quarto nível. E cada porta tem um preço específico que a maioria dos crentes não está disposta a pagar. A primeira porta é a porta do silêncio. Você precisa aprender a parar de falar e começar a ouvir. A maioria das pessoas trata a oração como um monólogo onde elas falam e depois se levantam antes de dar tempo para Deus responder. No quarto nível, 80% da oração é silêncio. Você fica ali, quieto, esperando, apenas absorvendo a presença. No início, seu corpo vai se rebelar, sua mente vai encher de distrações, você vai querer desistir. Mas se você persistir, se você ficar ali mesmo quando nada está acontecendo, algo vai começar a mudar. Você vai começar a ouvir uma voz que não são palavras audíveis, mas impressões profundas no seu espírito. Essas impressões são Deus falando. E quando você aprende a reconhecer essa voz, tudo muda. A segunda porta é a porta do quebrantamento total. Isso vai além de lágrimas. Quebrantamento real é quando você finalmente admite que não tem controle de nada, que seus planos podem falhar, que sua justiça própria é imundície, que você é totalmente dependente de Deus para cada respiração. É um tipo de morte em vida.
Você morre para suas ambições, para seus sonhos, para sua própria vontade. E isso dói. Dói mais do que qualquer dor física, porque é a morte do ego. Mas do outro lado dessa morte, há uma ressurreição. Quando você finalmente morre para si mesmo, Deus pode finalmente viver através de você de forma plena. Eu passei 3 meses nessa porta. 3 meses onde tudo o que eu achava que sabia sobre Deus foi desconstruído. 3 meses onde ministérios que eu pensava que Deus tinha me dado foram tirados. 3 meses onde amigos se afastaram porque acharam que eu estava em depressão espiritual. Mas eu não estava deprimido. Eu estava morrendo. E Deus estava supervisionando cada segundo daquela morte, garantindo que tudo o que precisava morrer, morresse. E quando finalmente atravessei aquela porta, eu não era mais o mesmo Marcos. Eu era uma nova criação literal. A terceira porta é a porta do abandono total. Isso significa abandonar todas as suas expectativas sobre como Deus deveria agir, como Ele deveria te usar, como sua vida deveria ser. Você entrega tudo: seu futuro, sua família, seu ministério, sua saúde, sua reputação, tudo. E você diz com sinceridade absoluta: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando você atravessa essa porta, algo sobrenatural acontece. Você entra em um descanso espiritual tão profundo que mesmo no meio de tempestades, seu coração está em paz. Porque você não está mais tentando controlar nada. Você confia totalmente. Foi depois de atravessar essas 3 portas que finalmente alcancei o 4º nível. E quando cheguei lá, Deus começou a me mostrar coisas que ainda me deixam sem palavras. Ele me mostrou por que tantas orações ficam presas. Me mostrou as estratégias específicas que o inferno usa contra cada tipo de crente. Me mostrou como demônios territoriais operam. Me mostrou brechas em igrejas inteiras que permitem que o inimigo entre. E me mostrou o segredo mais precioso de todos. No 4º nível, você não ora mais apenas com palavras. Você ora com sua própria existência. Sua vida se torna uma oração contínua. Durante meses eu me perguntei, por que Deus não revela esses segredos para todo mundo? Por que Ele os guarda para o 4º nível? E então, Ele me mostrou algo que mudou completamente minha perspectiva. Deus guarda certos segredos não porque Ele é egoísta ou exclusivista. Ele os guarda porque revelação sem caráter destrói. Unção sem santidade corrompe. Poder sem intimidade ensoberbece. Eu vi isso inúmeras vezes, tanto nas trevas quanto na igreja. Pessoas que receberam revelações poderosas, mas não estavam preparadas para carregar o peso. E o resultado foi sempre o mesmo: orgulho, queda, destruição. No 1º nível, a pessoa ainda está focada em si mesma. Se Deus revelasse grandes segredos ali, ela usaria para construir seu próprio reino, não o reino de Deus. No 2º nível, há compaixão, mas ainda há ego. A pessoa usaria a revelação para se destacar, para ser reconhecida como a intercessora poderosa. No 3º nível, há autoridade, mas falta intimidade. A pessoa usaria a revelação como arma, mas sem sabedoria, causando mais dano do que cura. Mas no 4º nível, você não quer mais nada para si mesmo. Você morreu. E quando você está morto, Deus pode confiar qualquer segredo a você, porque Ele sabe que você não vai comercializar a unção, não vai transformar revelação em espetáculo, não vai usar o que Ele te deu para construir seu próprio nome. Você vai simplesmente ser um canal limpo, transparente, que deixa a glória de Deus fluir sem contaminação. Deus me mostrou que existe uma contabilidade celestial. Cada revelação tem um peso de responsabilidade. Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. E Deus só confia grandes revelações a quem provou que pode carregar o peso sem quebrar, sem se corromper, sem se desviar. O 4º nível é a prova de que você pode ser confiado, porque você passou pela morte e ressurreição, porque você não busca mais sua própria glória, porque você finalmente entendeu que tudo é sobre Ele, nunca sobre você. Quando finalmente alcancei o 4º nível de forma consistente, não foi com fogos de artifício celestiais ou experiências místicas extremas. Foi algo muito mais profundo e sutil. Foi como se eu tivesse ganhado acesso a uma frequência espiritual que antes estava bloqueada. De repente, eu começava a saber coisas que não tinha como saber naturalmente.
Um dia, durante minha oração matinal, tive uma impressão forte sobre uma mulher que eu não conhecia. Vi seu rosto, vi sua casa, vi o demônio que estava atormentando ela. E Deus me disse: vai até ela hoje. Eu não sabia quem era, não sabia onde morava, mas simplesmente obedeci. Saí caminhando pelas ruas de Paris, deixando o Espírito me guiar. Depois de 1 hora andando, cheguei em frente a um prédio e soube que era ali. Toquei a campainha de um apartamento aleatório. Uma mulher atendeu o interfone. Era exatamente o rosto que eu tinha visto na oração. Ela começou a chorar antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Subiu para o apartamento dela e passei as próximas 3 horas ministrando libertação. Ela foi completamente livre. E tudo começou com uma revelação que veio no 4º nível. Isso começou a acontecer com frequência. Nomes de pessoas que eu precisava orar, datas específicas de eventos, estratégias para certos problemas, advertências sobre ataques que viriam. Tudo fluía naturalmente quando eu estava naquele lugar de intimidade profunda. Não era eu tentando forçar revelações ou buscando experiências místicas. Era simplesmente Deus compartilhando seu coração com alguém que ele sabia que podia confiar. Mas também aprendi que o 4º nível não é um lugar de chegada permanente. É um lugar que você precisa cultivar diariamente. Se você relaxa, se você volta para velhos padrões, se o orgulho começa a se infiltrar novamente, você pode cair de volta para níveis inferiores. É um jardim que precisa ser regado todos os dias. É um fogo que precisa ser alimentado constantemente. É um relacionamento que precisa de investimento contínuo. Há dias que eu acordo e sinto que estou no 1º nível novamente. Nesses dias, eu preciso fazer o caminho de volta, atravessar as portas novamente, morrer novamente, abandonar novamente. E aos poucos, a intimidade é restaurada. O 4º nível não é sobre perfeição, é sobre perseverança. Não é sobre nunca cair, é sobre sempre voltar. Hoje você descobriu algo que a maioria dos cristãos nunca vai descobrir. Suas orações têm níveis, e o nível que você alcança determina o tipo de revelação que você recebe e o tipo de resposta que Deus pode liberar para você. Você aprendeu que Deus não esconde segredos por ser exclusivista, mas porque Ele precisa proteger você da destruição que revelações prematuras causariam. Você entendeu que existe um lugar de oração onde o inferno não pode tocar você, onde demônios recuam em terror, onde a presença de Deus se torna tão real que você pode literalmente senti-la. Mas entender isso intelectualmente não é suficiente. Você precisa começar a jornada. Você precisa estar disposto a atravessar as 3 portas. A porta do silêncio, onde você para de falar e começa a ouvir. A porta do quebrantamento total, onde você morre para si mesmo e seus planos. E a porta do abandono total, onde você entrega absolutamente tudo a Deus, sem reservas. Compartilhe este vídeo em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, com aqueles amigos que você sabe que estão orando há anos sem ver respostas. Existem pessoas na sua lista de contatos neste exato momento que estão prestes a desistir da fé porque acham que Deus não as ouve. Este vídeo pode ser a chave que elas precisam para romper para o próximo nível. Não guarde isso só para você. Espalhe, compartilhe. Seja um canal de libertação. E você que está assistindo, eu quero fazer um convite específico. Comece hoje. Não espere estar pronto. Não espere ter mais tempo. Não espere as circunstâncias melhorarem. Entre no seu quarto agora, feche a porta, desligue o celular e simplesmente fique ali. Sem palavras, sem agendas, sem expectativas, apenas quebrantado, apenas disponível, apenas aberto. E peça a Deus para te levar ao 4º nível, custe o que custar. Diga a Ele que você está disposto a pagar o preço, que você quer intimidade verdadeira mais do que quer respostas de oração, que você o quer mais do que quer qualquer coisa que Ele possa te dar. Se você fizer isso com sinceridade, se você persistir mesmo quando nada parecer estar acontecendo, eu garanto pelo que vivi e pelo que experimentei. Deus vai começar a te levar nessa jornada. Ele vai começar a desconstruir tudo o que precisa ser desconstruído em você. Vai começar a revelar áreas de orgulho que você nem sabia que existiam. Vai começar a te mostrar brechas espirituais que você tem dado ao inimigo sem perceber. E sim, vai doer, vai ser desconfortável,
vai mexer com tudo o que você achava que sabia. Mas do outro lado dessa morte, há uma ressurreição tão gloriosa, tão poderosa, tão transformadora, que você vai olhar para trás e agradecer por cada lágrima derramada no processo. Eu passei 17 anos servindo às trevas. Aprendi todos os segredos de como o inferno opera contra os crentes. Vi de perto como orações são bloqueadas e como vidas são destruídas por falta de intimidade real com Deus. Mas quando finalmente alcancei o 4º nível como cristão, entendi que tudo o que vivi nas trevas foi permitido por Deus para que eu pudesse trazer essa revelação para você hoje, para que você não perca mais anos orando sem resultados, para que você não continue dando brechas ao inimigo por ignorância, para que você finalmente entre no lugar onde Deus revela seus segredos mais preciosos. Lembro-me de uma das últimas conversas que tive com aquela senhora de Lyon antes dela partir para a eternidade. Ela tinha 84 anos e sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Segurei suas mãos frágeis enquanto ela me olhava com aqueles olhos que tinham visto tanto de Deus e disse: Marcos, prometa-me uma coisa. Prometa que você vai passar isso adiante, que você não vai guardar esse segredo só para você. Porque há uma geração inteira de cristãos morrendo de sede espiritual, vivendo uma fé medíocre, sem nunca experimentar o que Deus realmente preparou para eles. Eles precisam saber que existe mais, muito mais, e que esse mais não está em conferências, não está em movimentos, não está em tendências gospel, está no lugar secreto, no quarto fechado, na intimidade escondida onde só você e Deus existem. Fiz essa promessa a ela, e hoje, através deste vídeo, estou cumprindo. Estou te passando o bastão. Agora você sabe. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais se contentar com uma vida cristã superficial, com orações mecânicas, com experiências de segunda mão. Deus está te chamando para algo mais profundo, mais alto, mais íntimo. Ele está te chamando para o 4º nível. E eu preciso ser honesto com você. Nem todo mundo vai aceitar esse chamado. A maioria vai assistir este vídeo, vai se emocionar por alguns minutos, talvez até deixe um comentário dizendo amém, mas amanhã vai estar de volta à mesma rotina, a mesma vida cristã superficial, as mesmas orações vazias, porque o preço parece alto demais, porque morrer para si mesmo assusta, porque abraçar o desconhecido de uma intimidade radical com Deus é mais aterrorizante do que permanecer na zona de conforto religiosa. Mas você que está lendo estas palavras agora, eu sei que há algo diferente no seu coração. Há uma fome, há um anseio, há um desespero santo que está gritando dentro de você. Tem que ter mais do que isso. Tem que ter mais do que programações de igreja, mais do que campanhas espirituais, mais do que lives de avivamento. E eu estou aqui para te dizer, sim, tem muito mais, infinitamente mais. E esse mais está esperando por você no 4º nível, onde Deus revela segredos que farão tudo o que você já experimentou parecer apenas o começo de uma jornada que não tem fim. Vou terminar contando algo que Deus me mostrou há poucos meses. Eu estava no 4º nível, em profunda comunhão, quando tive uma visão. Vi uma enorme biblioteca celestial, com prateleiras que se estendiam até onde a vista alcançava. Cada livro tinha o nome de uma pessoa. Perguntei a Deus o que eram aqueles livros e ele respondeu: são os destinos que preparei para cada um dos meus filhos, tudo o que planejei para eles, todas as revelações que quero compartilhar, todos os milagres que quero realizar através deles. Então notei algo perturbador. A maioria dos livros estava coberta de poeira, intocada, nunca aberta. Perguntei por quê, e Deus respondeu com uma tristeza que me fez chorar, porque eles nunca chegaram ao lugar onde eu poderia confiar esses segredos a eles. Eles ficaram satisfeitos com tão pouco quando eu tinha preparado tanto. Eles pararam no 1º nível, quando eu os estava chamando para o 4º. Vi então alguns livros abertos, sendo lidos, sendo vividos. Eram poucos, muito poucos. E Deus me disse: estes são os que pagaram o preço, os que atravessaram as portas, os que morreram para si mesmos. A eles eu posso confiar meus segredos, porque sei que eles não os usarão para sua própria glória, mas para a minha. Naquele momento, fiz uma oração que quero que você faça comigo agora, onde quer que você esteja. Não importa se você está no trabalho, no ônibus, em casa. Faça esta oração comigo, do fundo do seu coração.
Senhor, eu não quero mais viver uma vida cristã medíocre. Não quero mais orar orações que ficam presas no teto. Não quero mais dar brechas ao inimigo por falta de intimidade contigo. Eu escolho pagar o preço. Eu escolho atravessar as portas. Eu escolho morrer para mim mesmo e viver completamente para ti. Leva-me ao quarto nível, Senhor. Ensina-me a orar de um jeito que rompe todas as barreiras. Ensina-me a viver na tua presença de forma contínua. E quando eu chegar lá, confia-me teus segredos, porque eu prometo que não vou usá-los para minha glória, mas apenas para a tua. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo acabou de mudar no mundo espiritual. Anjos foram designados para te ajudar nessa jornada. O Espírito Santo começou a te preparar para o processo de quebrantamento que virá. E o inferno acabou de perceber que você não é mais uma ameaça comum, mas alguém que está determinado a alcançar o lugar que eles mais temem, o quarto nível de oração. Prepare-se. Sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando você decide pagar o preço da intimidade radical com Deus, quando você decide não se contentar com menos do que tudo o que Ele tem para você, quando você finalmente entende que o verdadeiro poder não está em gritar contra demônios, mas em comungar com o Deus vivo, aí você se torna o tipo de cristão que muda territórios, que liberta cativos, que recebe revelações impossíveis, que vê o impossível se tornar possível, porque você não está mais operando do seu próprio poder, mas do poder de alguém que vive no quarto nível, onde céus e terra se tocam. Que Deus abençoe você profundamente, que Ele te leve nessa jornada com sua graça, que Ele te sustente nos momentos difíceis do processo, que Ele te console quando a morte do ego doer demais, e que Ele, no tempo certo, te leve ao quarto nível onde seus segredos mais preciosos estão esperando por você, onde sua presença é mais real do que qualquer coisa neste mundo, onde oração deixa de ser uma atividade religiosa e se torna o próprio ar que você respira. Escreva nos comentários: eu escolho o quarto nível se você está determinado a pagar o preço. Quero saber quantos de vocês realmente estão dispostos a embarcar nessa jornada. E lembre-se, compartilhe este vídeo. Há pessoas que precisam ouvir isso hoje. Há vidas que serão transformadas por essa revelação. Há destinos que serão desbloqueados porque você decidiu não guardar isso só para você. Até o próximo vídeo. E que você nunca mais seja o mesmo depois de hoje.